Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de análise espacial de pontos. Neste vídeo, vamos tratar um pouco do software R. Bom, aqui então, após a instalação, nós temos a tela inicial do R. Então, quando vocês abrirem, instalarem o RStudio, teremos aqui a tela inicial. E basicamente, nós temos à esquerda aqui o console, onde os comandos vão ser executados. Depois nós temos aqui, nessa parte superior, do editor de scripts, então onde nós vamos escrever e organizar os nossos códigos. Os scripts são arquivos em formato .r, que podem ser salvos, editados e depois reutilizados, que é o nosso caso aqui. Na verdade, nós vamos começar lá no capítulo 2, já reutilizando então o código, baixando lá do Moodle, depois eu vou mostrar como fazer, baixando do Moodle, abrindo aqui e já utilizando o código. Aqui embaixo nós temos o ambiente. Tá? O ambiente mostra os objetos ativos, sejam eles variáveis, tabelas, mapas. E o history aqui armazena os comandos que já foram executados. Então aqui, embora eu tenha instalado o R agora novamente, eu já tinha a versão anterior do R que eu não desinstalei. Então os comandos, os últimos comandos, eu estava revisando os códigos, tá, na semana passada. Então aparecem aqui os últimos comandos, no caso, que eu utilizei. Então, à medida que a gente vai criando aqui variáveis, vai criando, inserindo os mapas, as figuras, vai aparecendo aqui no ambiente, então, nossos objetos. E por fim, aqui embaixo, nós temos os plots, packages, help, viewer e presentation. Os plots, quando eu ploto um gráfico, mando ele plotar, renderizar um gráfico, vai aparecer nesse ambiente do plots. O packages, quando eu vou instalar e carregar bibliotecas adicionais, ele vai aparecer aqui. Posso carregá-las por aqui, posso carregá-las tanto por código quanto por aqui. Selecionar aqui e atualizar, instalar. Tá? O help, acesso à documentação das funções. Então, quando quiser mais informações sobre uma função específica, quiser obter essa informação no próprio R, a gente vem aqui no help, e a gente obtém lá uma explicação sobre os nossos conjuntos de dados ou as nossas funções disponíveis. Aqui, Rug Macroine Cell Data é o conjunto de dados do SpatStat, pacote SpatStat, que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso. Tá? Então aqui, quando tem algum pacote, nesse caso aqui é um conjunto de dados, então tu pode vir aqui e tem toda a informação ali, básica sobre esse pacote, que inclusive é a referência dele. Por fim, aqui o Viewer, quando nós tivermos mapas dinâmicos, por exemplo, os mapas no Folium, vai aparecer aqui, tá? Da mesma maneira que no Presentation. Então, exibe esses mapas interativos, relatórios interativos, dashboards, também nesses dois ambientes. Bom, como é que funciona então o R? De certa maneira parecido com o Python. Tá? Por exemplo, aqui para a gente criar um objeto no R, tá? Vamos criar uma variável, por exemplo, x... não está selecionado aqui. X recebe 10. Aqui eu estou criando uma variável x e atribuindo a essa variável x o valor 10. Tá? O símbolo é o conjunto que denota a atribuição, é esse aqui. Então, para rodar no R, eu posso selecionar aqui e clicar ali em Run. Ó, daí ele vai rodar essa linha que eu selecionei. E aí criou um objeto, ó, x10. Então vai mostrar no meu ambiente aqui o objeto que eu criei. No console, mostrou aqui que rodou. Então agora nós temos um objeto aqui x, uma variável x com valor de 10. Posso criar também uma sequência de números, por exemplo. Números recebe um intervalo de 1 a 5. Tá? Ó, vou rodar aqui, sempre lembrando de selecionar. Vou rodar. Gerou uma sequência, então, no console mostrou que rodou. Aqui, quando fica assim, aparece o código, no caso que eu digitei, a instrução que eu digitei, não aparece nenhuma mensagem, que deu tudo certo. Senão apareceria aqui uma mensagem de erro, alguma coisa assim. Caso desse algum erro, alguma coisa, apareceria aqui as mensagens, tá? Então aqui criou outro objeto, ou a variável números, inteiros de um intervalo de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. E eu posso também criar
vetores de nomes. Por exemplo, nomes recebe, e aí são strings, né? Então tem que usar a notação correta. Opa, aqui. Nome recebe Maria, João, Carlos. Tá? Então dessa maneira aqui, usando aspas dupla, eu consigo, e separando, né, por vírgula, consigo então criar um vetor de nomes. Seleciono aqui de novo. Run. Ó, deu aqui um erro, que quando eu fui criar esse vetor, só abri aqui o parênteses e não informei nada. Mas na verdade a notação correta, quando eu for criar um vetor assim, uma lista, eu tenho que digitar aqui o C na frente. Agora sim, corrigindo. Vou rodar. Ó, e agora sim criou corretamente. Então vocês notem que estou aqui, né, na área de scripts e vou escrevendo o código, ou né, rodando o código que eu já tenho pronto. Muitas vezes a gente vai fazer isso no caso da disciplina. Vou selecionando e rodando, e à medida que vai dando tudo certo, não gera nenhuma mensagem aqui, como gerou a mensagem de erro aqui em cima. E também vou verificando que no nosso environment vai criando as variáveis, tá, os objetos. Então agora aqui criou nomes, a variável nome, é um vetor então que armazena os nomes. Aqui está 1 a 3, ó, que são 3 nomes, posição 1 é Maria, posição 2 é João, posição 3 é Carlos. O C então aqui que a gente colocou na frente é uma função, na verdade, né, C e os parênteses, usada para criar os vetores. E o que são vetores, né, no R? São sequências de elementos do mesmo tipo. Então aqui nós temos uma sequência de 3 strings, e o C significa combine ou concatenate. Tá? Então a gente quer combinar, né? Vamos ter lá esse vetor, combinando então vários registros nesse nosso vetor. Então lembrando, né, pessoal, esse símbolo aqui, ó, é sinal de menor, e o sinal de subtração, ou hífen, nós utilizamos os dois para criar esse elemento, então, que é o símbolo de atribuição no R. Agora nós podemos também ter operações matemáticas. Então, por exemplo, vou soma 2 mais 3, da mesma maneira que nós fazíamos lá no Python, 2 mais 3, selecionei aqui, run, tenho aqui no console o resultado, né, 5. Tá, então aqui o 1 aqui só tem uma linha aqui de resultado, 5. Multiplicação. Potência. Aqui 2 ao cubo, por exemplo. 8. Né, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E assim por diante. Então eu posso fazer essas operações aqui. Posso trabalhar também com funções básicas. Por exemplo, posso calcular a média de um conjunto de valores. Média recebe, e aí eu utilizo a função, né, min, que é a função média. Uma combinação aqui, né, concatenate, de valores. Por exemplo, 5, 10 e 15, por exemplo. Ó, aqui eu tenho então a média, né, registrou a média 5, 10 e 15, não retornou porque eu não chamei novamente aqui o meu objeto, a minha variável. Então, quando eu chamo ela aqui e rodo, ó, vai me trazer então 10, que é a média, né, de 5 mais 10, 15, mais 15, 30, divididos por 3 elementos, né, vai dar 10, então, que vai ser a nossa média. Uma função soma, por exemplo. Soma recebe sum, que é a função, né? Concatenate, os valores agora que eu vou inserir na nossa soma. 2, 4 e 6, por exemplo. Ó, aí que registrei ele. Criou, né, o objeto aqui soma, já colocou na verdade o valor aqui, ó. Mas se eu chamar soma
aqui no na nossa área de script, vai retornar lá no console também 12. Para finalizar, pessoal, aqui, né, claro, a gente está vendo aqui o básico do básico, e agora ao longo das próximas semanas nós vamos, à medida que nós vamos rodando nossos códigos, a ideia é que vocês tornem gradualmente mais proficientes no R, mas de novo, né, nosso objetivo aqui não é ensinar o R, não é um curso de R. Então é o curso de análise espacial de padrões pontuais, onde nós vamos utilizar então o R como ferramenta. Existem vários cursos para que tu possa se inteirar sobre como ele funciona. Tá? À medida que surgirem dúvidas, entre em contato com os tutores, entre em contato comigo que eu vou auxiliando. Tá? Mas a ideia aqui desse vídeo é mais realmente mostrar uma visão geral. Então aqui fiz a média, mostrei algumas funções básicas, como é que a gente cria vetores, uma questão bastante usual, né, no nosso dia a dia, assim, de trabalhar principalmente com dados espaciais, é verificar tipos de objetos, quantos elementos tem num determinado objeto, num determinado vetor, e para isso nós temos funções também. Por exemplo, para verificar o tipo de dado, posso vir aqui e uso a função class, entre parênteses x, que é o nosso objeto criado aqui, seleciona, roda, ó, é numérico. Então, quando nós criamos o objeto x e atribuímos a ele 10, ele se tornou um numérico. E aí nós temos então aqui a consulta e aqui no console é o retorno da nossa consulta. Então podemos aqui verificar o class dos números. Vamos verificar aqui. Ó, class números em um integer. Então é um vetor composto por inteiros. Vamos verificar os nomes. Ó, são caracteres, são strings aqui. Dessa maneira nós consultamos, tá? Tem outras maneiras de consultar outros elementos também dos nossos dados que nós vamos trabalhando ao longo das semanas. No próximo vídeo vamos trabalhar já direto no script da semana 2. Até lá!